Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Na aula passada nós tínhamos falado sobre multiplicação e divisão de números decimais, certo? Eu tinha começado a falar isso um pouquinho para vocês, então nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Então o que nós temos que fazer? Primeiro vamos para esse exercício 6. O que esse exercício nos diz? Desenvolva as operações seguintes. Vamos lá. 12,2 vezes 4,83. Então, vamos escrever aqui, ó. 12,2 vezes 4,83, tá? Lembrando de sempre colocar vírgula embaixo de vírgula, certo? Sempre vírgula embaixo de vírgula. O que faltar aqui, ó, é 12,2. Eu posso completar como um zero aqui, ó. Posso completar com o zero aqui. Vou fazer de outra cor aqui. Ó. Aí fica 12,20, aqui fica 4,83, tá? Então, vamos fazer essa questão aqui. Olha só. Lembre-se de sempre deixar vírgula embaixo de vírgula em qualquer operação que a gente fizer. Na soma, na subtração, na multiplicação e na divisão a gente vai ter alguma coisa diferente, tá? Mas o restante, soma, multiplicação e subtração, vai ser a mesma coisa. Deixar sempre a vírgula embaixo de vírgula. Vamos lá, então. Primeiro eu faço o 3 vezes 0. O 3 vezes 0 dá 0. Depois o 3 vezes o 2. O 3 vezes 2 dá 6. Assim, igualzinho como a gente já sabe fazer na multiplicação comum, tá? 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Aí, colocamos um sinal de mais aqui. Aí, passamos para o 8. 8 vezes 0. 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. Então, sobe 1. 8 vezes 2 dá 16. Com mais esse 1 vai dar 17. Então, sobe 1 de novo. 8 vezes 1 dá 8. Com mais esse 1 vai dar 9, tá? E coloco outro sinal de mais aqui. E continuamos agora a partir do 4. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 2 vai dar 8. E 4 vezes 1, finalmente, vai dar 4. Então, é só fazermos este resultado. Vamos ver quanto é que vai dar. Aqui vai dar 0, né? Porque não tem mais ninguém. 6 mais 0 dá 0. 6 mais 6 é 12. Se é 12, sobe 1 para cá. Então, vai dar 1 mais 3 mais 7 mais 8, certo? Bom, vamos fazer aqui 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. 4 mais 7 vai dar 11. E 11 mais 8 vai dar 19. Certo? Então, sobe 1 aqui. Abaixo 9, sobe 1. 1 mais 9 vai dar 10. Com 8 vai dar 18. Abaixo 8 e sobe 1. E 1 mais 4 vai dar 5. Então, deu esse número gigante, mas agora olha só. Nós temos que contar as casas das vírgulas, certo? Então, o que isso significa? Olha quantas casas eu tenho. 1, 2, 3, 4. 2 dessa daqui e mais 2 dessa daqui. Então, contando, eu vou ter que contar aqui, ó. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então, a partir daqui, nós colocamos a nossa vírgula, tá? Então, nós colocamos a vírgula ali, ó. Nós contamos quantas casas nós temos aqui, certo? Contamos aqui para subtrair aqui o número de casas, para colocar a vírgula na casa correta, certo? Então, o resultado disso aqui, 12,2 vezes 4,83 vai dar 58,92,6. Eu posso ou não colocar o zero. Quando ele termina, quando está depois da vírgula,
e aqui termina com 0, eu posso ou não escrever, tá? Se eu quiser, eu posso deixar assim, 18,926. Ou então eu posso escrever o 0, tanto faz. Eu prefiro não escrever, porque eu fico com menos números. Mas, dependendo do caso, eu posso até escrever, tá? Então, é assim que a gente faz. Faz uma multiplicação normal, mas conta quantas casas tem depois da vírgula. Lembrando-se de acrescentar uma casa aqui se não tiver o número de casas iguais. Eu tenho que ter o número de casas iguais, né? Certinho? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Vamos lá. Item C. 0,9 dividido por 0,03. Então, o que a gente faz? Olha só. Para a gente deslocar a vírgula, a gente vai ter que deslocar tanto neste daqui ou deste daqui, tá? Porque é uma divisão, aí é diferente da multiplicação. Nós temos que deslocar a vírgula. Então, se eu multiplicar por 10, essa conta fica a seguinte, se eu multiplicar por 10, aqui vai ficar 9 dividido por... Aqui eu desloco a vírgula uma para cá, então vai ficar 0,3. Mas ainda fica difícil de fazer essa conta, né? Então eu vou ter que multiplicar por 10 de novo. Multiplicando por 10 de novo, vai ficar 9 dividido por 3. Vai ficar 90 dividido por 3. Opa, 90 dividido por 3 é mais fácil de fazer, né? Então vamos fazer essa conta. 90 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, certo? Não sobra nada. E o 0, eu baixo ele aqui. Quando eu não tenho como dividir, eu só acrescento aqui e pronto, acabou minha conta. Então, 90 dividido por 3 é 30. Logo, 0,9 dividido por 0,03 é 30. Lembrando-se de que a gente faz isso. A gente multiplica por 10. Se der, a gente já faz a conta. Ou então multiplica por 100. Aí até dá para fazer a conta, certo? Nós temos que ir multiplicando por 10 e deslocando a vírgula cada vez mais para a direita. Se aqui estava 0,03, quando eu multiplico por 10, vai dar 0,3. Quando eu multiplico por 10 de novo, vai dar 3. Certo? Vamos então para uma próxima questão aqui. E 0,12 vezes 5. É 0,12 vezes 5. Então, isso aqui, vou ter que fazer a multiplicação. 0,12 vezes 5, né? Vou colocar aqui, para eu ter mais espaço. 0,12. Eu vou multiplicar por 5. Vou colocar o 5 aqui. Certo. Então, quando nós temos aqui, nós temos que igualar as vírgulas, né? Igualar as casas, coloquei vírgula 000. E façamos agora a conta. Como é que vai ficar essa conta? Olha só. 0 vai multiplicar todo mundo que está em cima, então vai dar sempre 0 aqui, ó. Mas esse outro 0 aqui, ó, vai multiplicar tudo que está em cima, também vai ter que dar 0. Porque, olha só, começar por esse 0. 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0. Por isso que deu esses 3 primeiros zeros. Aí passei para esse segundo 0. 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 também é 0. Por isso que deu esses 3 outros zeros. Agora eu vou fazer o 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, dá 0 e sobe 1. 5 vezes 1 é 5, 1 mais 1 é 6. E 5 vezes 0 é 0. Agora é só fazer essa conta. Vai dar 0 aqui. 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 6 dá 6. E vai dar o 0 aqui. Não vou nem colocar porque ele está na frente, tá? Beleza? Então, contando aqui o número de vírgulas, eu tenho 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3,
4 casas depois da vírgula. Vai ter que ter uma vírgula aqui. Então, vai dar 0,60000. Ou seja, eu posso escrever isso aqui apenas como 0,6. Ou se você escrever como 0,60, é a mesma coisa de escrever 0,600, que é a mesma coisa de escrever 0,6000. Não importa o número de vírgulas que tem depois das casas decimais, tá? Dá sempre a mesma coisa. Esse aqui é um jeito de fazer. Só que eu poderia ter feito assim também, ó. 0 vezes 12 vezes 5. Direto. Aí 5 vezes 2 vai dar 10, sobe 1. 5 vezes 1 é 5, com mais 1 dá 6. Certo? E 5 vezes 0 é 0. Aí conta quantas casas decimais eu tenho? 1, 2. Olha, 0,60 que também é o meu 0,6. Olha, assim saiu bem mais rápido, né? Então, quando um dos números não tiver uma vírgula, eu posso fazer ele direto, tá? Mas quando os dois números, tanto de cima quanto de baixo, tiver com vírgula, aí eu não posso fazer direto. Aí eu vou ter que fazer que nem eu fiz nesse caso da A. Fazer uma conta gigante aqui, vários passos até solucionar. Agora, quando um dos números não tem vírgula, eu posso fazer assim, direto a conta. Certinho? Tá, então é só maneira diferente de fazer, mas se você quiser fazer assim, dá no mesmo. O problema é que aqui vai muito mais tempo para você conseguir fazer. Certinho? Então, vamos para a próxima página. Aqui nós vamos falar, agora, olha só, de expressões numéricas com números racionais. Expressões numéricas com números racionais. Então, vamos lá. Ele já vem direto com o exercício, ó. Observe o exemplo e resolva as expressões. Ele me deu, entre parênteses, menos 1/3 mais, entre parênteses, menos 2/3 mais, entre parênteses, menos 1/2, ou menos meio, tá? E eu quero saber como é que eu resolvo isso. Então, primeiro, eu vou tirar o parênteses, olha só. Se esse aqui é negativo, não tem ninguém na frente, então ele vai sair negativo mesmo. Olha, aqui tem mais e aqui tem um menos. Sinais diferentes, ele sai como negativo. Aqui, ó, tem mais e tem menos. Sinais diferentes, ele sai como negativo. Por isso que essa conta aqui, ó, gigante, foi resumida a essa daqui. Certo? Eu tirei, apenas eliminei todos os parênteses. Então, ficou menos 1/3, menos 2/3, menos meio. Aí, agora é só fazer como nós fazemos para achar aqui qual é o denominador. Primeiro, nós temos 3 e 2, certo? Dentre 3 e 2, para achar o múltiplo deles, na tabuada do 2, 2 vezes 3 é 6, e 3 vezes 2 é 6 também. Então, o 6 é um denominador comum entre 3, o 3 e o 2. Por isso que deu 6 aqui, certo? Aí, o que ele fez? O 6 é como se ele tivesse multiplicado, olha só. Para eu conseguir um 6 em cima e embaixo, é como se eu tivesse multiplicado em cima e embaixo por 2, né? Eu multipliquei por 2, aqui eu multipliquei por 2, e aqui eu multipliquei por 3, ó. Porque daria tudo 6 embaixo. E aqui, 2 vezes, menos 1 vezes 2 é 2, menos 2 vezes 2 é 4, e menos 1 vezes 3 é 3. Por isso que deu exatamente essa conta aqui. Tá? E isso vai dar menos 9/6. Que ele simplificou, ele dividiu em cima e embaixo, ó. Ele dividiu aqui por 3, dividiu aqui por 3. Que deu menos 3/2. Eu sei que fica meio complicado, né, pra gente tentar entender isso aqui, mas vamos fazer uns exercícios para ver se dá para compreender melhor. Certo? Então, vamos lá. Para esse exercício A. Nesse exercício A, o que nós temos? Entre parênteses, menos 3/4
menos, entre parênteses, menos 1/3, mais, entre parênteses, 2/5, menos 2/5. Então, primeiro a gente vai ter que fazer o quê? Vamos passar isso aí para tirar os parênteses. Então, olha só. Se não tem ninguém aqui na frente, é como se tivesse um mais, tá? Ele só não aparece. Então, sinais diferentes, ou eu posso só conservar o menos aqui, ó. Menos 3/4. Aqui dá menos 3/4. Menos. Olha só, aqui, ó. Eu tenho menos e menos. Se eu tenho menos e menos, sinais iguais, o resultado é positivo. Mais 1/3. Aqui, ó, sinais diferentes. Sinais diferentes, o resultado dá negativo. Menos 2/5. Então, eu só tirei os parênteses, certo? Eu tirei os parênteses. Ficou menos 3/4, mais 1/3, menos 2/5. Então, vamos agora ver qual número que a gente tem na tabuada do 3, do 4 e do 5. Certo? Então, vamos lá. Na verdade, é como se eu estivesse multiplicando todos esses daqui, ó. Todos os que estão no denominador. Eu posso multiplicar eles, ó. 4 vezes 3 vezes 5. Tá? Sempre eu vou poder fazer isso. 4 vezes 3 vezes 5. Então, quanto é que vai dar? 3 vezes 5 é 15, vezes 4 vai dar 60. Agora é o seguinte, esse 60, ele está na tabuada tanto do 4, tanto do 3, quanto do 5. O que eu vou ter que fazer agora, é só. O 60, vou dividir por este 4. Quanto que é 60 dividido por esse 4? 60 dividido por 4 vai dar 15, tá? É só fazer a conta. 60 dividido por 4 dá 15. E 15 vou ter que multiplicar pelo menos 3. Então, vai ficar menos 3 e eu vou multiplicar pelo 15. Tá? Então, eu dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Aí tem esse mais. 60 vou dividir por 3. 60 dividido por 3 vai dar 20. Só fazer a conta. 20 eu vou ter que multiplicar por este 1. Mais 1 vezes 20. Certo? Agora, o 60, vou ter que dividir por 5. 60 dividido por 5, vamos ver quanto é que vai dar. 6 dividido por 5 é 1, deu 10. 10 dividido por 5 é 2, então é 12. Então, aqui eu tenho menos 2 vezes 12. Olha o que eu fiz. Multipliquei todos que estão embaixo, certo? Ou tirei o mínimo múltiplo comum deles, que vai dar 60 também. Olha só, 60 dividido por 4 vai dar 15. 15 vezes 3. Foi o que eu fiz aqui, ó. 15 vezes 3. 60 dividido por 3 vai dar 20. E 20 vezes 1. Foi aqui que eu fiz. 20 vezes 1. 60 dividido por 5 vai dar 12. E eu multiplico pelo 2. Foi isso que eu fiz. Então, isso aqui vai me dar menos 3 vezes 15 vai dar menos 45. Mais 1 vezes 20 é o próprio 20. E menos 2 vezes 12 é 24. Isso dividido por 60. Que é igual. Vou fazer aqui a conta. Menos 45 mais 20. Eu tenho 20, só que eu estou devendo 45. Eu posso fazer a conta, só que o sinal vai dar negativo. Porque o número maior é esse aqui, ó. Ele é negativo. Mas em módulo, em um número absoluto, ele é maior. Então, 45 menos 20 dá 25. Vai dar menos 25. Menos 24 dividido por 60. Menos 25 com menos 24 é menos... É só somar os dois, tá? Menos 49 dividido por 60. Então, este é o resultado. Menos 49 dividido por 60. Vamos, então, para a questão C. Tem um 0,03 mais 0,5. Olha só. 0,03, eu posso fazer o seguinte, ó. Multiplicar em cima e embaixo por 100.
Então, isso aqui, ó, quando eu multiplico por 10, eu desloco a vírgula 1 para cá. Se eu multiplicar por 100, eu desloco a vírgula 2 para lá. Então, eu desloco ela 2 para lá e isso aqui vira um 3. Seria 3,0, mas como a vírgula, depois da vírgula vem 0, ela nem aparece essa vírgula. Então, isso aqui é 3 sobre 100. Ó, a mesmíssima coisa eu posso fazer por 0,5. Só que em vez de multiplicar por 100, eu só preciso multiplicar por 10. Multiplicando por 10, isso aqui vai me dar 5, ou em cima e embaixo, né, que eu tenho que multiplicar por 10. 5 sobre 10. Aí o seguinte, ele quer 0,03 mais 0,5. Então, eu quero 3 sobre 100 mais 5 sobre 100, sobre 10. Certo? Por quê? Porque o 0,03 é 3 sobre 100. E o 0,5 é 5 sobre 10. Aí, olha só, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 100 é o próprio 100. 100 dividido por 100 é 1. Multiplicado por 3 vai dar o próprio 3. 100 dividido por 10 é 10. E 10 vezes 5 é 50. Então, isso aqui vai dar 53 dividido por 100. Esse é o resultado. Ou, se você quiser passar para notação decimal, vai ficar 0,53. Por quê? Porque eu desloco a vírgula 2 para cá, porque eu tenho 100 embaixo. Certo? Então, isso aqui é 53 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,53. Essa daqui é a maneira de fazer com fração, certo? Mas era bem mais fácil a gente fazer o quê? 0,03 mais 0,5, né? Como é que a gente faria, então? É 0,03 mais 0,5, certo? Aqui está muito embaixo para eu fazer. Vou fazer aqui, ó, 0,3 mais... Opa! 0,03 mais 0,5. Eu acrescento 0 aqui, 3 mais 0 é 3, 0 mais 5 é 5, e o 0 ali, né? Coloco a vírgula aqui no lugar dela. Lembrando, quando é mais, eu só coloco a vírgula no lugar, mas quando é multiplicação, eu tenho que contar quantas vírgulas tem depois da casa decimal, tá? Se fosse multiplicação, seria 1, 2, 3, 4. Eu colocaria 4 vírgulas, mas aqui não é multiplicação, é soma. Na soma e na subtração nós fazemos normalmente. Só na multiplicação que no final, depois de acabar toda a conta, conta quantas casas tem depois da vírgula. Apenas na multiplicação que eu faço isso. Certo? Assim é bem mais fácil de fazer, só que aí eu não tenho o resultado em fração, certo? Aqui eu fiz o resultado em fração. Não precisaria, poderia fazer assim. E o 0,53 eu poderia multiplicar em cima e embaixo por 100, que eu chegaria nisso aqui. Tá? Vamos para o próximo. Item E, né? Então, vamos lá. A gente já sabe que tem maneira mais fácil de fazer, que é 0,3. Eu vou subtrair 0,1 primeiro. Quanto que isso aqui vai dar? 3 menos 1 é 2. 0 menos 0 é 0. Então, e a vírgula fica no mesmo lugar. Aí esse 0,2, eu vou somar agora com o 2,53. Certo? Então, somando. Vou só completar aqui as casas decimais que a gente tem, para ficar mais fácil de visualizar. 0 mais 3 vai dar 3. 2 mais 5 vai dar 7. 0 mais 2 é 2. Lembrando que a vírgula se mantém no mesmo lugar quando é numa soma, numa subtração. Ela só desloca quando é numa multiplicação. Certo? Então, o resultado disso aqui é 2,73. Ou, se você preferir, você pode passar também para decimal para ele virar uma fração. Como é que eu passo para decimal? Eu tenho duas casas depois da vírgula, é só multiplicar por 100. Então, isso aqui vai ficar multiplicado e dividir por 100, tá? Então, ele vira 2
273 dividido por 100. Então, 2,73 é a mesma coisa que 273 dividido por 100, tá? É só multiplicar em cima e embaixo por 100. Eu pegaria esse 2,73 e multiplicaria por 100 e dividiria por 100, tá? Por quê? Porque o resultado vai ficar... quando eu tenho 10, 100, 1000, ele só desloca a vírgula, certo? Eu tenho duas casas decimais, eu tenho que multiplicar por 100. Se eu tivesse só uma casa decimal, se fosse 2,7, eu teria que multiplicar por 10 apenas. Mas não é 2,7, é 2,73. Então, eu tenho duas casas decimais. Então, multiplica por 100. E isso aqui dá 273 dividido por 100. Por isso que é o resultado que eu coloquei ali em cima, tá? Certo? Vamos ver esse G. No G, então, primeiramente eu vou tirar os parênteses. Ó, 5 terços é positivo, ele sai como 5 terços mesmo. Aqui, ó, mais e menos, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, sai como menos meio. Menos e menos, sinais iguais, o resultado sai positivo. Então, sai 2 terços. Isso aqui é igual. Ó, é 3, 2 e 3. Então, o mínimo múltiplo comum deles é 6, que a gente já viu anteriormente. 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes 5 é 10. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1 é o próprio 3. Então, menos 3, por causa do sinal, mais 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes 2 é 4, certo? E eu mantive os sinais, ó. Aqui era negativo, aqui continuou negativo, aqui é positivo, aqui continuou positivo. Vai ficar igual. 10 menos 3 é 7, mais 4, dividido por 6. 7 mais 4 é 11, dividido por 6. Então, é isso. Então, e essa conta grande aqui? 5 terços mais menos meio, menos 2 terços, é a mesma coisa que 11 sobre 6. Positivo, né? Lembrando que eu posso ter positivo ou não. Tanto faz eu colocar o sinal de positivo. O que eu sempre tenho que colocar é o de negativo. O de negativo não pode desaparecer assim. Certo? Vamos para o item I. Menos 1 terço que multiplica menos meio que multiplica que multiplica 3 sobre 2. Então, vamos fazer aqui de 2 em 2, tá? Primeiramente, vou pegar só esses dois, e esse aqui eu vou ignorar. Então, como é que vai ficar? Olha só, aqui é menos e aqui é menos. Se eu tenho sinais iguais, o resultado dá positivo. Se é positivo, eu preciso escrever? Não. E eu estou multiplicando. Então, 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 2 é 6. Então, é 1 dividido por 6. E isso eu multiplico por 3 dividido por 2. Olha só. Agora sim eu vou usar ele. O 3 dividido por 2, eu só copio ele aqui. Como ele é positivo, ele não precisa nem aparecer entre parênteses, tá? Só precisa aparecer entre parênteses obrigatoriamente quando ele é negativo, tá? Então, 1 vezes 3 é 3. E 6 vezes 2 é 12. Agora, olha só. O 3 está na tabuada do 3. O 12 também está na tabuada do 3. Então, dá para dividir tanto em cima quanto embaixo por 3, tá? Então, qual que vai ser o resultado disso aqui, ó? 3 dividido por 3 vai dar 1. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, isso aqui é 1/4. Então, o resultado da multiplicação, menos 1 terço vezes menos meio vezes 3 sobre 2 é 1/4, tá? Tudo bem? Certo. Então, vamos aqui para o próximo item. K.
0,3 vezes 0,3. Certo? Eu posso multiplicar, então, eles. Agora, olha só. Eu vou fazer de duas maneiras. 0,3 que multiplica 0,3. Então, é 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 0 é 0. Eu teria que somar com 0 vezes 3, que é 0, e 0 vezes 0, que é 0. O resultado disso aqui daria um 9 aqui, 0, 0. Aí eu colocaria a vírgula duas casas depois. Mas isso aqui você viu que ficou bem grande, né? Vou até fazer aqui de novo para ficar um pouquinho melhor. 0,3 que multiplica 0,3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 0 é 0. Mais 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 0 é 0. Então isso aqui dá 9. 0 mais 0 é 0. E aqui também dá 0. Tenho duas casas decimais, ó. 1, 2. Então, 1, 2. O resultado disso é 0,09. Certo? O resultado disso é 0,09. Ou eu poderia fazer o seguinte: 0,03. Desculpa, 0,3 eu multiplico em cima e embaixo por 10. E isso aqui vira 3 décimos. Tá? Olha aqui o que vai acontecer. Isso aqui vira 3 sobre 10. Então, o que eu queria fazer, na verdade, é 3 sobre 10, que multiplica 3 sobre 10. 3 vezes 3 é 9 e 10 vezes 10 é 100. Então, isso aqui é a mesma coisa de 9 dividido por 100. Certo? Eu posso escrever dessa maneira, ó, tenho várias maneiras de escrever 9 dividido por 100. Eu posso escrever 9 dividido por 100. Eu posso escrever 9 dividido por 100. Eu posso escrever 9 dividido por 100. Tem várias e várias maneiras, tá? De escrever. Eu posso escrever também 9, só dois pontinhos, dividido por 100. Várias e várias maneiras eu tenho como escrever uma divisão, tá? Então, basicamente, é isso aí. M. 0,18 vezes 2 vezes 5. Olha só. 0,18 vezes 2 vezes 5 é 10. 0,18 vezes 10. E agora, olha só. Como eu tenho um número multiplicado por 10, isso aqui só desloca a vírgula para a direita, ó. Então, ela vai ficar no 1. Então, vai ficar 1,8. Esse é o resultado disso. 0,18 vezes 2 vezes 5. Como 2 vezes 5 é 10, eu desloco a vírgula para cá, ó. Ficaria 1,8. Então, esse é o meu resultado. Se você quiser escrever também, ele é 18 dividido por 100, por 10. 18 dividido por 10, que eu multipliquei em cima e embaixo por 10. Certo? Aí aqui nós temos outro exemplo. Vamos ver o que ele faz, ó. Menos 3 quintos, que multiplica 2 sétimos mais 1 quarto. Ele faz aqui a distributiva, tá? Então é como se fosse 2 que multiplica 3 mais 4. Ele multiplica o 2 por 3, soma com multiplicado o 2 por 4, tá? É como se ele fizesse isso, só que com fração. Então, esse menos 3 quintos, ele vai multiplicar o 2 sétimos, o menos 3 quintos, ele vai multiplicar o 1 quarto. Então, é isso que ele fez. Ele distribuiu aqui, ó, fez distributiva. Menos 3 quintos multiplicou por 2 sétimos, menos 3 quintos multiplicou por 1 quarto. Certo? Olha só. Vamos lá. Eu tenho menos 3 quintos. Eu vou ter que multiplicar por esse cara, por isso que ele multiplicou aqui, ó, por 2 sétimos. Menos 3 quintos, e ele multiplicou pelo 1 quarto. Lembrando que ele virou até o sinal aqui do 1 quarto. Aí, como é multiplicação, ó, nessa parte, eu tenho multiplicação, subtração, e aqui é uma multiplicação. Eu faço primeiro as multiplicações e divisões.
Depois eu faço aí a subtração. Aí, o que eu faço, então? Olha só. Eu vou só explicar isso aqui, eu vou deixar as questões para uma próxima aula, porque esse assunto já está ficando bem complexo. Ele multiplicou, então, ó, o menos 3 vezes 2, ó. 3 é negativo, 2 é positivo, sinais diferentes, eu mantenho o negativo. 3 vezes 2 é 6. Aí ele me multiplicou aqui embaixo 5 vezes o 7. 5 vezes 7 é 35. 5 vezes 7 é 35. Certo? Menos, agora olha só, 3 quintos, que ele vai multiplicar por 1/4. Então, ele colocou o menos aqui, ó, porque, ó, aqui é negativo, aqui é positivo, então o sinal é negativo, porque são de sinais diferentes. 3 vezes 1 é o próprio 3. 5 vezes 4 é 20, certo? Aí, o que ele fez aqui, ó? Basicamente, ele tirou o mínimo múltiplo comum dos dois, que é só multiplicar 35 vezes 20. Se eu multiplicar 35 vezes 20, quanto é que vai dar? 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 3 é 0, mais 2 vezes 5 é 10, então vai dar 0 e sobe 1. 3 vezes 2, 2 vezes 3, aliás, dá 6, com mais 1 dá 7. Isso aqui daria 700, né? Mas o que ele fez, na verdade, foi tirar o mínimo múltiplo comum. O que é tirar o mínimo múltiplo comum? Ele pegou 35 e o 20, né? Dividiu por 5, aqui deu 7. Dividiu por 5, aqui deu 4. Aí dividiu por 7, aqui deu 1. E de novo dividiu por 4, deu 1 e deu 1. Aí essa multiplicação aqui vai dar 140. Porque, ó, 5 vezes 4 é 20, vezes 7, 140. Então, ele deu aqui, ó, 140. Certo? 140 ele dividiu por 35. 140 dividido por 35 é 4. E 4 vezes 6 ele multiplicou, ó. 4 vezes menos 6. Certo? Aí, 140 dividido por 20. 140 dividido por 20 vai dar 7, né? Aí, esse 7 ele multiplicou por 3. Pelo menos 3, né? Então, agora é só fazer essa conta. Menos 4 vezes 6 vai dar menos 24. E aqui deu menos 24. E 7 vezes menos 3 vai dar menos 21. Tá aqui. Aí, menos 24 com menos 21 vai dar menos 45. Certo? Aí, nesse menos 45, ficou tudo sobre 140. Lembrando que basicamente eu não mexo no denominador depois que eu tirei o mínimo múltiplo comum deles, tá? Eu não mexo no denominador. Aí, então, ele dá sempre 140 embaixo, até chegar aqui, ó, deu 45 dividido por 140. Aí ele viu que o 45 é múltiplo de 5 e o 140 também é múltiplo de 5. Logo, ele dividiu tanto em cima quanto embaixo por 5. 45 dividido por 5 deu 9. E 140 dividido por 5 vai dar o 28, olha só. 14 dividido por 5 dá 2, sobra 4, abaixo o 0. 40 dividido por 5, 8, 28. Então, deu 9 sobre 28, tá? Isso aqui é bem complicado, mas a gente vai fazer vários e vários exercícios que fica um pouquinho menos descomplicado, tá? Essa aula já tá bem grande, então eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!